Olá, seja bem-vindo à aula 7 do curso de planilhas do Google. Meu nome é Alessandro Trovato e você vai acompanhar nessa aula como utilizar a função if nas planilhas do Google. Você que conhece o Excel sabe que a função if, também conhecida como função C, é uma função lógica, uma função que permite a você escolher critérios, escolher de acordo com uma análise uma resposta para uma condição verdadeira ou para uma condição falsa. Basicamente, você tem uma célula com um critério e você quer testar esse critério para saber qual resposta, qual é a melhor resposta para os seus dados. Um exemplo, você quer saber se a pessoa é maior de idade ou não. Você quer saber se ela tem um determinado tamanho e altura. Você pode saber se ela é do sexo masculino ou feminino. Todas essas análises podem ser feitas através da função if. Vou abrir aqui o meu Google Chrome. Na parte do Google Drive, você já viu que eu disponibilizei também uma aula explicando como funcionam essas alterações que ocorreram no ambiente do Google Drive. Vou abrir a minha planilha módulo intermediário e vamos acessar a planilha cursos, essa que eu utilizo neste meu treinamento. A planilha que vamos utilizar hoje é chamada de if, ou C, explicação. Perceba que ela está em branco. Eu não tenho absolutamente nenhuma informação nela ainda. A função if é uma função lógica. Esta função talvez cause um pouco de dificuldade para aqueles que nunca mexeram com funções lógicas, pois eu preciso testar uma condição da minha célula e, dependendo dessa condição, eu posso dizer se a resposta é verdadeira ou falsa, e, através da resposta, realizar uma determinada ação. Vamos fazer uma simulação. Vou colocar aqui um número na célula, menos 2. Esse número ele é positivo ou ele é negativo? É muito fácil saber, porque com o sinal de menos antes, eu sei que esse número é negativo. Mas, na matemática, o número torna-se negativo por causa de algo que acontece. Geralmente, números negativos são números menores do que zero. O zero, então, poderia ser um parâmetro de comparação. O zero poderia ser o meu critério de comparação para a célula. Para saber se um número é negativo, basta perguntar para a célula se o número armazenado lá é menor que zero. Vamos fazer um teste, mas antes eu gostaria de explicar quais são os símbolos que são utilizados pelas planilhas para fazer a comparação de dados. Nós temos aqui o símbolo de maior. Vamos escrever aqui. Eu posso também utilizar o símbolo de menor. Eu posso usar o sinal de igual para igualdades. Eu posso juntar o sinal de maior e igual para checar a condição maior ou igual. Eu posso também juntar o sinal de menor e o igual para o teste da condição menor ou igual. E, por último, eu posso juntar os símbolos de menor e maior para perguntar se uma célula é diferente de algum determinado conteúdo. Esses são os símbolos que vão permitir que você faça comparações e perguntas para as suas células através dos testes lógicos. Vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Bom, como é que nós vamos fazer então para testar se esse número ele é menor do que zero? Como saber se ele é negativo ou positivo? Na célula B2, B1, eu vou digitar a seguinte função: igual if. Lembre-se que a função if é uma função lógica. Ela retorna o valor dependendo de uma expressão. If, abro parênteses. O primeiro argumento da função é uma expressão lógica, é a minha pergunta. Eu vou clicar então sobre a célula. Eu vou perguntar então para a célula A1 se ela é menor do que zero. Estou utilizando agora o símbolo, a expressão menor, para checar a condição da célula. Ponto e vírgula, separo os argumentos da função. E agora eu preciso testar uma condição se ela é verdadeira ou não. Se A1 for menor que zero, a própria planilha vai procurar esse parâmetro, esse argumento verdadeiro para colocar a resposta na minha célula. Se nós perguntamos para uma célula A1 é menor que zero, a resposta que eu espero como verdadeira neste argumento é que sim. E se for menor que zero, esse número ele é negativo. Veja só, vou colocar aqui negativo. Toda vez que você quiser escrever nas suas células com base numa resposta de uma função, utilize as aspas duplas nesse texto. Se nós não colocarmos as aspas, a sua função, a sua fórmula vai ter um erro, porque a planilha vai tentar converter a palavra negativo para uma função válida e vai dar o erro. Então, se A1 for menor que zero, ponto e vírgula, a primeira resposta verdadeira deve ser negativo. Mas, e se não for negativo? E se não for menor que zero? Aí entra o terceiro argumento da função.
Digitando ponto e vírgula, nós vamos ter mais ou menos uma contrariedade, ou o inverso da condição verdadeira, sendo digitado na condição falsa. Esta condição falsa, então, vai ser o seguinte: se A1 não for menor que zero, esse número, abro aspas, ele vai ser positivo. Fecho aspas e fecho parênteses. Aí está a nossa função pronta. Eu olho para a célula 1 e pergunto se ela é menor que zero. Se a função if responder que sim, então ele vai procurar a palavra negativo. Se a função if responder que não, ele vai procurar a palavra positivo. Assim que eu pressionar o Enter, qual vai ser a resposta que a minha função vai dar? Negativo. Se nós colocarmos aqui o número 2 e pressionarmos o Enter, a resposta será positivo. Eu estou testando uma condição e essa condição me diz que esse número é maior que zero. Vou editar a célula clicando sobre ela e pressionando a tecla F2. Note que nós temos aqui a nossa pergunta, o nosso teste lógico. A1 é menor que zero? Responda você. A1 é menor que zero? Verdadeiro ou falso? Falso. A1 é maior que zero, é igual a 2. Então, se você disse falso, procure a resposta que você colocou nesse argumento como falso, que é este aqui. O número é positivo. Mas, como a lógica ela pode ser diferente de pessoa para pessoa, a minha lógica geralmente ela é diferente da sua, que vai ser diferente da outra pessoa, do seu companheiro de trabalho, você pode fazer a mesma checagem, só que utilizando um critério diferenciado. Como assim? Veja só, vou fazer agora a mesma pergunta, só que de forma invertida. Igual, if, abro parênteses, vou checar primeiro se esta minha célula é maior ou igual a zero. Se eu colocar apenas maior que zero, o número zero vai ser negativo e está errado. Então, A1 é maior ou igual a zero? Ponto e vírgula. Se o número A1 for maior ou igual a zero, ele vai procurar a resposta aqui em verdadeiro. O que tem que estar escrito aqui? Que sim, esse número é maior que zero, então ele é positivo. Ponto e vírgula. O contrário de positivo é negativo. Então, a condição falsa, ou seja, quando a minha célula for menor que zero, ela vai ser negativa. Pressionando o Enter, a resposta também vai ser positiva. Vou copiar essa fórmula para que você possa ver a diferença entre elas. Note que há uma diferença entre as duas funções. Se nós trocarmos agora o número para menos 5 e pressionar o Enter, ambas as funções vão retornar a palavra negativo. Isso significa que ambas fizeram o teste e cada uma avaliou da sua forma. Na primeira função, ele checou: A1 é menor que zero? Esse primeiro ponto e vírgula pode ser chamado de então. Vamos lá. A1 é menor que zero? Vamos olhar para a célula. Sim, é verdadeiro. A1 é menor que zero. Então, escreva negativo. Esse ponto e vírgula aqui, o segundo ponto e vírgula, pode ser chamado de se não. Então, se não for negativo, escreva positivo. Se nós lermos a função de baixo, da célula de baixo, como se fôssemos o Excel, como se fôssemos as planilhas do Google, eu acho que até citei o Excel de forma errada no começo, mais um pouquinho antes dessa aula, mas é costume, é hábito. Então, se A1 for maior ou igual a zero, então escreva positivo. Se não, escreva negativo. Por isso, ambas as funções escreveram negativo. Eles testaram uma condição. Se nós colocarmos zero, ambas escreverão que o número é positivo. É dessa forma que você vai fazer a análise e o tratamento das suas células. Quando você tem uma função C, a função C ela é utilizada justamente para isso, para que você possa escolher entre uma resposta verdadeira e uma condição falsa. Mas há um detalhe. A função C ela checa apenas uma condição lógica por vez. Se você precisa fazer diversas perguntas para suas células, é necessário, então, criar um aninhamento de funções C. A função if, não, a função C, ela permite que você coloque até 7 ifs um dentro do outro, de forma que você possa fazer várias perguntas antes de chegar a um resultado final. Por exemplo, eu só posso dar os parabéns se a pessoa for maior de 18 anos e se o aniversário dela for maior do que a data de hoje, for igual à data de hoje. São duas condições que eu preciso checar. Nesse caso, eu preciso usar duas funções if. Você vai ver nas próximas aulas
outros recursos e como criar essas funções alinhadas com a função if. Vamos com calma. É importante que você entenda o conceito primeiro. Vamos fazer um teste agora para ver se você aprendeu o resultado. Vamos colocar aqui dois números, 10 e vamos colocar aqui o número 8. Se nós subtrairmos 10 menos 8, o resultado é 2, concorda? Se invertermos a ordem dessas operações, se eu pedir aqui 8 menos 10, o resultado vai ser o número negativo de menos 2. Eu poderia utilizar a função C, este é um exercício que eu costumo dar normalmente nos cursos em que eu faço, que se o número for menor, se nessa operação matemática eu quero que esse número nunca seja negativo, ele seja sempre positivo, independente dos números que nós utilizamos na nossa operação. Eu poderia fazer isso usando a função C. Vamos lá. Se ou if, abro parênteses. Bom, expressão lógica. Antes de escrever a função if, eu preciso descobrir qual é o meu critério de comparação. Um número em uma operação de subtração só dá negativo quando o número maior está embaixo na operação, certo? Eu estou extraindo o número menor do número maior do número menor. O que eu vou fazer então é perguntar para as minhas células assim: se A8 ou if A8 for maior do que A9, ponto e vírgula. Seria o então. Então, se o A8 for maior que A9, pegue o A8 menos o A9. Se não, você vai pegar o A9 menos o A8. Note que é interessante. Nós fizemos aqui uma inversão da operação de subtração. Se o número maior ele está na parte de cima da tela, se o número maior está em cima, eu vou pegar o número maior e vou subtrair o menor. Se não, eu vou pegar o número de baixo e subtrair o de cima. Ao pressionar o Enter, o resultado aqui dessa operação matemática agora é 2. E se eu colocar 10 e subtrair o 2, vai continuar sendo um número positivo. Se eu pegar agora aqui 10 menos 2, vai ser 8. 2 menos 10 vai ser 8 também. Esta é uma outra forma de utilizar a função C. Você vai perceber que eu vou dar diversos exemplos na prática de como a função C pode ser útil no seu dia a dia. Você pode comparar resultados se eles são iguais ou diferentes. Você pode testar uma condição para saber se a data do vencimento do boleto é igual a hoje, se é menor que hoje, se ele está atrasado, se ele está ainda a vencer. Se você trabalha com projetos, se o projeto está em andamento, se ele está aprovado ou se ele está em atraso. Você pode checar no boletim escolar, nós vamos fazer isso também, se ele está com notas dentro da média, se ele está fora da média, se ele foi aprovado ou reprovado. Os exercícios clássicos com a função if. Espero que você tenha entendido o conceito. A parte de explicação é esta. Na próxima aula, nós vamos fazer só exercícios com a função C para que você possa enxergar e visualizar a aplicabilidade dessas funções, e dessa função, na verdade. E depois que você já conseguir entender um pouco como a função if funciona, nós vamos entrar no alinhamento das funções, colocando mais de uma função if dentro da outra. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Baixe esse conteúdo, essa planilha no nosso blog, no www.sigonerd.com e pratique. Você só vai ser um exímio especialista ou um exímio usuário das planilhas do Google ou de qualquer planilha do mercado, se você praticar. Um abraço, até nosso próximo encontro.